Bom pessoal, bem-vindos aí ao caso clínico número 7. Esse é um caso muito bacana que eu atendi nos últimos tempos, tá? Bem bacana mesmo e que talvez poderia ter um erro aí na parte de alguns veterinários. Eu recentemente atendi alguns animais filhotes, então eu trouxe esses casos desses animais filhotes para a gente trabalhar, né? Esse era um paciente que foi resgatado. Desde que ele foi resgatado, apresentava problema de locomoção nos membros pélvicos. Os proprietários, as pessoas que resgataram, não sabiam o histórico desse animal, infelizmente. Só resgataram ele com problema de locomoção. Tava ele e a irmã, tá? A irmã totalmente, na verdade, ela e o irmão. O irmão normal não tinha problema nenhum e ela tinha esse problema de locomoção nos membros pélvicos, apesar de urinar, defecar e se alimentar com normalidade, né? Olha o vídeo desse animalzinho se movimentando como era. Percebe a grande dificuldade de locomoção desse paciente, né? Então, o que a gente encontrou no exame físico? Mucosa, frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória normal, não existiam sons anormais. Era um paciente pequeno, tinha 800 gramas, pequenininha, novinha mesmo, tá bom? Aproximadamente 60 dias de vida no momento do atendimento. A propriocepção estava diminuída nos membros pélvicos, só pelo vídeo deu para perceber, né, como isso era reduzido. Diminuição do reflexo retirada, diminuição do arco reflexo, não tinha quase dor superficial, tá? Somente dor profunda e não tinha alteração de nervo craniano. O fato de não ter alteração de nervo craniano é extremamente importante para esse nosso paciente, porque a gente sabe alguma coisa, o que está afetando esse paciente é alguma coisa, sistema nervoso periférico. Esse paciente provavelmente tem alguma coisa congênita ou adquirido na medula óssea, certo? Então, o que a gente suspeitou a partir daí? Primeiro, PIF causa alteração neurológica? Sim, PIF é a principal causa de alteração neurológica em gatos filhotes. Só que qual que é a principal causa de alterações neurológicas da PIF? Principalmente, o principal sinal é a convulsão, formação de granulomas do sistema nervoso. E aí a gente sabe que não tem sinal de lesão nervosa central, não tem alteração de nervo craniano. Hipoplasia cerebelar causa locomoção daquela maneira? Sim, só que hipoplasia cerebelar normalmente é o que, pessoal? Os 4 membros. FIV e FeLV causam alterações? Sim, FeLV principalmente, pode ter surgido um linfoma medular, tá bom? FIV, nem tanto, a gente coloca porque o teste faz FIV e FeLV mesmo. Toxoplasmose é uma causa comum também, mas de alteração do sistema nervoso central, não na medula óssea. Esse nosso paciente não tem sinais de alteração de nervo craniano. A gente falou disso há alguns minutos. É alteração do sistema nervoso periférico. E trauma também é uma possibilidade, né? O que a gente pediu de exame, então? A partir disso, o que a gente pode pedir? Pessoal, a gente optou por ser bem direto. Vamos pelo óbvio, depois a gente, se não achar as principais coisas, a gente parte para o que é mais complexo. Então a gente, em questão de PIF, pediu relação albumina, globulina, pediu albumina, proteína total e ultrassom. Aqui a gente não encontrou nada de alterado. Para diagnóstico de hipoplasia cerebelar, precisava fazer uma tomografia de crânio, mas a gente quase não acha, eu imaginei que não fosse, porque era paraplegia, não era tetra, né? E a gente fez uma tomografia de coluna em região tóraco-lombar, tá bom? E aqui foram os resultados que eu falei que normal, a gente não fez. Mas por que a gente não fez aqui no primeiro momento? Porque a gente foi pro óbvio, como eu falei. A gente foi pro o que estava mostrando na nossa frente, que era a tomografia tóraco-lombar. Descartamos aqui a PIF, descartamos a FeLV e a gente fez a tomografia que mostrou, olha só, percebe o tamanho da compressão medular nessa área.
percebe? Bem aqui, ó, onde a setinha está mostrando. Uma magnitude muito intensa. Olha as alterações. Alteração morfológica em corpo vertebral T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. Entendeu? E até sugere uma alteração traumática antiga. Então, o que a gente pensa? Pode ser congênito ou pode ter sido adquirido. Aí a gente teve duas justificativas, né? Se for congênito, poxa, esses dois animais foram resgatados. Esse animal não sobreviveria na natureza se fosse congênito. Vocês concordam comigo? Logo pequena, não encontrar uma mãe com eles. Então só estavam os dois filhotes. O que poderia ter sido? Alguém pegou e abandonou ali? É muito complicado, né? Muito complicado nessa situação, porque aí não sobreviveria. E agora, pode ser traumático? Pode, às vezes caiu, sofreu um trauma, alguém chutou, né? Mordida eu acho muito mais difícil, porque tem uma grande chance de sofrer infecções aí. Então eu acredito que esse animal teve um trauma, esse nosso paciente teve um trauma. E aí o que a gente resolveu fazer? Uma situação dessa não tem jeito, é cirurgia, só que o animal é muito pequeno, 800 gramas. Aqui a cirurgia é muito complicada, a gente chamou a ortopedia e a ortopedia descartou o procedimento cirúrgico até que o animal crescesse. Ele sugeriu acupuntura e fisioterapia para esse paciente, mas principalmente a acupuntura até esse paciente crescer, e quando ele crescesse, tivesse mais ou menos uns 2 quilos, a gente irá ainda operar esse nosso paciente. A gente teve uma resposta, um feedback do proprietário falando que a acupuntura teve uma melhora, não muito significante, mas uma pequena melhora na condição de vida do paciente. Então agora a gente está esperando esse nosso paciente crescer para a gente fazer a cirurgia de coluna dele. E aí, o que você achou desse caso? Esse é um caso que eu achei muito interessante. Se você pegasse um animal filhote com esses sinais, o que você pensaria? Quais seriam as suas suspeitas? E se você tem dúvida de alguma coisa ainda, deixa aqui nos comentários no YouTube que eu vou respondendo todo mundo à medida do possível.